Olá pessoal, eu sou Eliane Vieira, sou professora do Português em Foco. Para quem não conhece, o Português em Foco é um curso online de língua portuguesa para concursos e lá você encontra cursos tanto de gramática, interpretação, redação, cursos de exercícios específicos para determinada banca, enfim, tem bastante coisa e vale lembrar que neste mês de maio, somente neste mês de maio, todos os nossos cursos estão em promoção porque é aniversário do meu blog. Então, para você que está aí estudando para concurso, eu recomendo que você visite o www.portuguesemfoco.com. Dando sequência às nossas aulas sobre período composto, hoje eu vou falar sobre a oração subordinada adjetiva. Lembrando que se você não assistiu às aulas de oração subordinada substantiva, eu recomendo que você visualize as aulas anteriores e nós falamos sobre todos os tipos de orações subordinadas substantivas. Então agora nós daremos continuidade a essa série sobre as orações, falando sobre a oração subordinada adjetiva. Você deve estar se perguntando, o que é uma oração subordinada adjetiva? Nossa, aquele negócio de oração é difícil, todo mundo fala que é difícil, tem o tal do pronome relativo. Calma! Oração subordinada adjetiva é muito fácil. Vou mostrar para vocês uma forma bastante simples de identificar qualquer uma dessas orações. Em primeiro lugar, você precisa saber o seguinte, que a oração subordinada adjetiva, como o nome já está dizendo, ó, ela equivale a um adjetivo. O nome já está dizendo, se é uma oração adjetiva, a base dessa oração adjetiva é, portanto, um adjetivo. Além disso, isso é muito importante, a oração subordinada adjetiva, ela é sempre introduzida por um pronome relativo, Então, guarde isto. O pronome relativo sempre vai introduzir uma oração subordinada adjetiva. Que pronome relativo é esse? O relativo universal, que você já conhece, é o que? Mas também pode ser o cujo, também pode ser o qual e flexões, também pode ser o onde, enfim, podem ser alguns pronomes. É claro que o que você mais conhece é o que. E é óbvio que dá para confundir o que, pronome relativo, com o que, conjunção integrante. Isso aí as bancas sempre cobram em concurso público. Vale lembrar, pessoal, que é muito difícil que a banca peça para você rotular a oração. Em relação à oração subordinada adjetiva, como é que as bancas geralmente cobram esse tipo de conhecimento? Geralmente a banca vai te perguntar o valor semântico da oração subordinada adjetiva restritiva para a oração subordinada adjetiva explicativa. Eu vou falar nisso daqui a pouquinho. Então repare o seguinte, se eu falasse assim, ó, o candidato que estuda é aprovado. Então, o candidato que estuda é aprovado. Vamos começar com esta frase. Observe em primeiro lugar que você tem aí dois verbos. Você tem o verbo estuda e você também tem o verbo é. Tudo bem? Em primeiro lugar, você já descobriu que você tem dois verbos, você tem um que, você não sabe, por exemplo, se é pronome relativo ou conjunção integrante. Então, em primeiro lugar, você já sabe que está no período composto. Se está no período composto, você tem dois verbos, portanto, duas orações. Então, a primeira oração, ela começa aqui e ela termina no aprovado. Mas repare o seguinte, a segunda oração, ela inicia no pronome relativo, que é o que, e ela termina aqui, ó, no estuda. Ah, mas por que você não fechou no é? Porque senão essa primeira oração aqui não seria oração, não teria verbo, né? Então a primeira oração é o candidato é aprovado e a segunda oração, que estuda. Percebeu que este que estuda pode ser perfeitamente trocado ou há uma equivalência em relação a um adjetivo? Que estuda, você pode falar o candidato estudioso, não pode? É claro que pode. Então você já cumpriu a primeira exigência da oração subordinada adjetiva. Ela equivale a um
adjetivo. Então, aqui nós já vimos que equivale a um adjetivo. Em segundo lugar, ela é introduzida por um pronome relativo. Pô, professora, mas e aí? Como é que eu vou fazer para identificar se tem um pronome relativo ou não? Você vai trocar o que no caso aqui é o termo que está fazendo a ligação entre as orações, você vai trocar o que por o qual e flexões. E essa flexão sempre vai depender do termo anterior, né? O candidato que estuda, o candidato o qual estuda é aprovado. Poxa, houve uma semântica perfeita? Houve sim. Então, o que você concluiu? Que este que aqui nada mais é que um pronome relativo e não uma conjunção integrante, porque nós já vimos nas aulas passadas que o que é conjunção integrante eu preciso trocar por isso. E aqui eu troquei por o qual. Então, este que é um pronome relativo. Opa, essa oração é uma oração o quê? Subordinada adjetiva. Agora, observe o seguinte, a oração subordinada adjetiva, ela tem duas classificações. Quais são essas classificações? Ela pode ser subordinada adjetiva restritiva ou subordinada adjetiva explicativa. Ah, professor, e aí? Como é que eu vou fazer para identificar se é uma adjetiva restritiva ou se é uma adjetiva explicativa? Eu vou mostrar para vocês. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso.